Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz recentemente uma palestra no Leis Biológicas Experience e lá eu falei sobre a síndrome dos canais coletores renais, que é um assunto muito importante para a nossa saúde e é por isso que eu vim trazer esse assunto aqui para vocês hoje. Então, se você é aquela pessoa que se sente inchado, que tem muita retenção de líquido no corpo todo, nas pernas, né, e na barriga, em vários lugares, e você não consegue se livrar dessa retenção, você tá sempre inchado, se o seu rim não funciona direito, se você tem alguma doença renal, eu vou te explicar quais são os principais motivos que causam o canal coletor renal. É um programa especial biológico, né, que são programas especiais biológicos que nós temos na nova medicina germânica e nós já sabemos que não são doenças, são programas especiais biológicos e sensatos e todos eles têm um sentido. Então basta a gente fazer essa integração entre mente, cérebro e órgão que a gente vai entender qual que é o verdadeiro sentido daquele programa. E o canal coletor do rim, por ser a parte mais antiga do rim, ele também é comandado pela parte mais antiga do nosso cérebro, que é o tronco cerebral. E o tubo coletor, qual é a função dele? A função dele é a reabsorção de água, porque a absorção de água é feita ali primeiro no glomérulo renal e aí depois vai para o tubo coletor para fazer a reabsorção. E quando o nosso cérebro sofre alguns conflitos, que são necessariamente 3 conflitos, que é o conflito de existência, que a pessoa sentir que perdeu tudo na vida, que o sustento dela corre perigo. Como eu falei no início, que o canal coletor, ele é comandado pela parte do cérebro que é o tronco cerebral. E o tronco cerebral, onde se encontram os conflitos vitais que nós chamamos. E que são esses conflitos vitais? Esses conflitos vitais são aqueles conflitos em que nós sentimos que a nossa vida corre perigo. Então, quando nós temos esse conflito de existência, que é sentir que a gente perdeu tudo, que a nossa vida está em perigo, que o nosso sustento corre perigo, nós podemos sofrer o conflito de canal coletor e começar a ter essa retenção de água aí. Outro conflito também muito comum é o conflito de abandono da pessoa, de não se sentir cuidado, conflito de solidão, conflito de perda de proteção, se sentir isolado. Então, o que seria esse conflito de abandono? Por exemplo, crianças que são deixadas na creche, né? A criança, ela não tem aquele discernimento, ela não entende que a mãe realmente precisa trabalhar, que a mãe precisa deixar ela lá. E aí, digamos que a mãe deixou a criança na creche e a criança começou a acostumar lá na creche. No início ela se sentiu abandonada, depois ela começou a acostumar e aí ela se apegou lá a uma tia. Aí de repente essa tia arruma um outro emprego e sai. Para a criança isso é um abandono, a criança não consegue entender que a tia precisou sair, que arrumou um emprego melhor. Para ela não, para ela simplesmente aquela pessoa sumiu e para ela é um abandono. E aí ela pode sofrer da síndrome do conflito do canal coletor e ter febres inexplicáveis. Tá? Que febres inexplicáveis também é um sintoma de conflito de canal coletor. E por último temos o conflito do refugiado, que a pessoa se sente como se estivesse num deserto sem água, com medo, como se a vida dela estivesse em risco. E esse conflito tem esse nome porque se a gente parar para pensar, como que se sente um refugiado quando ele chega, né? Por exemplo, no Brasil, aqui um haitiano, como que ele vai se sentir quando ele chega aqui? Ele é uma cultura diferente, alimentação diferente, aqui tudo é diferente, então ele se sente como um peixe fora d'água. E é esse que é o conflito do refugiado. Quando a pessoa se sente perdida, se sente um peixe fora d'água no ambiente onde ela tá, ou porque teve alguma mudança, ou porque de repente ela pode ter sido transferida de um setor de trabalho, ou mudou de cidade, ou de qualquer forma, qualquer mudança que ocorra no ambiente dela e que ela se sinta assim, como um peixe fora d'água, o nosso cérebro, ele vai dar um comando. E qual é esse comando? É um comando de reter água. E por quê? Porque essa retenção de água é um processo vital, porque sem água, todos os nossos processos metabólicos do corpo parariam, né, de funcionar.
E é uma forma de ganhar tempo, porque o nosso cérebro ele está sempre priorizando a nossa sobrevivência. Não importa o que aconteça, para o nosso cérebro o mais importante é a nossa sobrevivência. Então o que acontece? Se você se sente com a sua vida ameaçada, abandonado, com risco de morrer de fome e de sede, lançado num deserto, como um peixe fora da água, e de todas essas formas você está correndo risco de vida, o seu cérebro, a mensagem que ele vai mandar para o seu corpo é: vamos reter água, porque eu não sei quando que essa pessoa vai comer de novo, eu não sei quando que essa pessoa vai beber de novo, porque ela tá tendo um conflito existencial. Porque pro nosso cérebro aquilo é verdade, pro nosso cérebro aquilo é literal, você realmente está em perigo. Ele não consegue entender a diferença de realidade ou de percepção. Às vezes a pessoa ela é uma percepção dela, aquela forma, ela realmente não tá no deserto sem água. Mas o cérebro entende que sim, e ele manda esses comandos para o corpo. E aí, qual é o órgão que cuida dessa parte da retenção de água? É o canal coletor do rim. E aí vai ter uma síndrome de canal coletor e você vai começar a reter água, você vai ganhar peso e outras coisas mais, né? Porque nós, seres humanos, nós, assim como todos os animais terrestres, nós já nascemos com esse programa ancestral biológico instalado. Então, por exemplo, assim, idosos que são abandonados em asilo sofrem desse conflito, crianças deixadas nas escolas, pessoas que são transferidas de cidade ou de trabalho, né? Ou pessoa que o rim também envolve vida financeira, então a pessoa que perde o emprego dela do dia para a noite, era o sustento dela, ela pode ter esse canal coletor porque ela se sente ameaçada. Como que agora ela vai sustentar a família dela? Como que ela vai continuar vivendo? Então para ela isso é um choque. E como nós já vimos nos outros vídeos, o programa especial e biológico, ele se inicia através de um DHS, que é um choque inesperado, que pega a pessoa de surpresa. Então todos esses conflitos, eles têm que ter acontecido dessa forma, algo de maneira inesperada, que pegou a pessoa de surpresa, como se ela tivesse levado um susto. E aí, o que acontece, pessoal? Temos que resolver esse DHS, né, do canal coletor. Agora que nós já sabemos a causa, nós temos que resolver, nós temos que entender o que foi que causou esse programa biológico para que o nosso rim volte a funcionar normalmente e o programa biológico continue a sua evolução. Porque o programa biológico ele é feito para iniciar, vai ter a retenção de água, vai ter essa mudança, e aí, se a pessoa não entrar em balanço, se a pessoa conseguir resolver aquele problema, ele simplesmente vai e termina, né? Vai até o final e se conclui. Agora, o que acontece é que muitas vezes a pessoa entra nessa situação psicológica de ficar pensando: nossa, e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu faço? E não consegue sair. Então, enquanto a pessoa continuar pensando assim e estiver preocupada, ansiosa, nervosa, esse programa vai estar em balanço. E enquanto estiver em balanço, vai estar ali crescendo um tumor no canal coletor, e esse tumor vai fazer com que a pessoa tenha anúria ou oligúria, que é a diminuição da urina, e cada vez retenha mais líquido e não consiga emagrecer. Tá bom, pessoal? Então vamos cuidar aí com esse tipo de conflito. Se você identificou que você já passou por isso, coloca aqui nos comentários. E se você ainda não conhece as 5 leis biológicas que regem essa nova medicina, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar um e-book totalmente gratuito para você entender melhor como que tudo isso funciona, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.